Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre esteja entre nós e nos nossos lares. O tema do Evangelho desta noite é o de número 43, do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título é Vós, portanto, e tem como fundamento a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 17, no trecho que diz: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, não sejais juntamente arrebatados e descaiais na vossa firmeza. Pedro nasceu em Betsaida, um pequeno vilarejo no mar da Galileia, no norte de Israel. Seu nome de nascimento era Simão. Quando conheceu Jesus, possuía um barco e trabalhava como pescador com o pai e com seu irmão André. E foi André quem o apresentou a Jesus. Os dois se tornaram discípulos de Jesus e mais tarde apóstolos. Quando Jesus conheceu Simão, disse a ele uma frase que mudaria a sua vida: Você será pescador de homens. A partir daí, Simão começou a seguir Jesus. Num determinado momento, Simão reconheceu a divindade de Jesus e lhe disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Por isso, Jesus disse que, daquele momento em diante, seu nome seria Pedro, Cefas, em aramaico, palavra que significa pedra. Mais tarde, o significado desse nome foi esclarecido quando Jesus deu a Pedro a missão de ser líder da igreja e disse a ele: Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Depois de 3 anos seguindo Jesus e depois de receber o poder do Espírito Santo, ou seja, desenvolvida a sua mediunidade, Pedro se tornou um grande líder e apóstolo. Ele liderou os primeiros pregadores da fé cristã pelo mundo. Também passou a ser um evangelizador e curar as pessoas por todos os lugares onde passava. Ele tinha mediunidade de cura. Em Roma, Pedro fundou e presidiu a comunidade cristã, base da Igreja Católica Romana, pregando o evangelho destemidamente, e por isso foi executado por ordem de Nero. Conta-se também que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por se julgar indigno de morrer na mesma posição de Cristo. E foi próximo de sua morte que ele escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento. A segunda carta que fundamenta o tema deste estudo desta noite foi escrita entre 64 e 67 depois de Cristo e foi destinada aos estrangeiros da dispersão. Esses estrangeiros dispersos eram os judeus que aceitaram o cristianismo e se espalharam por vários polos do mundo romano, formando inúmeras comunidades cristãs. Emmanuel destacou para nossa reflexão o 3º capítulo desta carta, onde Pedro destaca que nos últimos tempos, quando ocorrerão transformações para um mundo novo, em que a justiça prevalecerá, os discípulos de Jesus terão que prevenir-se da atuação dos falsos doutores. Então, vamos primeiro entender o que são profetas, como distingui-los. Para os judeus, no tempo de Jesus, era comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. Mas, no sentido religioso, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Disse
de todo mensageiro de Deus, com a missão de instruir os homens, de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, então, ser profeta sem fazer predições. Entretanto, alguns profetas tiveram a premonição do futuro, ou seja, a intuição ou a revelação por providência divina, para transmitirem advertências aos homens. Com isto, o dom de predizer o futuro foi visto como um dos atributos da qualidade de profeta. Profetas eram aqueles sensitivos, paranormais, ou os médiuns, como chamamos hoje. O indivíduo dotado de certa peculiaridade psíquica que possibilita a interação com os espíritos, que naquela época eram chamadas divindades. Hoje em dia, também, nós vivemos entre muitos profetas, tanto na esfera material como na esfera espiritual. Somos o tempo todo influenciados em nossos pensamentos e ações. Daí a importância de sabermos diferenciar o falso do verdadeiro profeta. O que acontecia naquele tempo e que acontece muito mais nos dias de hoje, em função da facilidade tecnológica da comunicação, os falsos profetas exploram o povo ingênuo, com pouca instrução, em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação, utilizando alguns conhecimentos que possuem para conseguirem o prestígio por um poder excepcional ou sobrenatural. Esses são os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos doutores. Jesus anunciou que muitos se valeriam de seu nome para perseguir, guerrear, usurpar, condenar, queimar e praticar tantas outras atrocidades em nome do cristianismo. Avisou-nos que surgirão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, porque abundará a imoralidade e a injustiça. E assim a caridade de muitos esfriarão. Eles farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. E Jesus nos ensinou a fazer a distinção entre o falso e o verdadeiro profeta, dizendo: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se colhem uvas. Então veja se são bons os frutos, e assim saberá se a árvore é boa. E em se tratando de espíritos desencarnados, Allan Kardec nos ensinou em O Livro dos Médiuns que devemos analisar todas as comunicações. Bem como o apóstolo Paulo nos ensinou, verificai se os espíritos são de Deus. O senso moral, a responsabilidade e seriedade das ações são os divisores que separam os falsos dos bons profetas, as más árvores das boas árvores. Os falsos profetas, encarnados e desencarnados, se intitulam os guardiões das verdades absolutas, os enviados de Deus para conduzir a humanidade, seja no aspecto político, científico ou religioso. Se utilizam de palavras vazias e da desinformação para confundir e impedir o conhecimento e progresso da humanidade. Emmanuel diz que contam-se por milhões as almas levadas com os falsos profetas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas no círculo da vida espiritual. Lá no plano espiritual se deparam com a sua falsa superioridade e pelas ideias individualistas e decepcionados precipitam-se
em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Aqueles que, devido à falta do conhecimento, foram seduzidos e conduzidos ao erro, de acordo com a justiça divina, encontram o socorro dos benfeitores espirituais. O benefício da ignorância lhes é concedido. Mas semelhante benemerência não atinge os aprendizes de Jesus que conhecem de antemão a verdade. Saibamos que há falsos profetas de várias matizes. Na obra Levantar e Seguir, de Emmanuel, o autor espiritual nos alerta para que tenhamos cuidado, pois também nós poderemos ser falsos profetas, quando divulgamos informações ou seguimos orientações sem que utilizemos o crivo da razão. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina. Então, Emmanuel nos pede uma conclusão de raciocínio e faz a seguinte pergunta neste tema: e vós, portanto? Ele pede a nossa reflexão sobre que tipo de árvore somos. Produzimos bons ou maus frutos? Ainda nos deixamos arrastar pelas influências? Bem, é fato que vivemos entre falsos profetas, mas é fato também que, como discípulos de Jesus, somos bafejados pelos benefícios do céu todos os dias, recebendo constantes esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos. Temos consciência que o objetivo da nossa existência na Terra é a nossa transformação, o nosso aperfeiçoamento através da aquisição de informações e conhecimentos que aprimoram cada vez mais a nossa capacidade de discernimento entre o bem e o mal e de utilização do nosso livre-arbítrio. E para que isso aconteça, precisamos entender que só adquirir conhecimento não basta. O conhecimento é apenas um convite para um propósito. É um potencial de transformação. Então, se faz necessária a ação para que ocorra a nossa transformação. Todo conhecimento que nos chega não vem por acaso. Tudo tem um propósito. Nós devemos agir e proceder de acordo com o que já conhecemos para não cair na indiferença, na alienação e nos deixarmos ser arrastados pelas mentes dos planos inferiores. Por isso devemos estar despertos, vigiando e orando sempre, pois há tempo que soou para nós a revelação das verdades espirituais. E a responsabilidade do conhecimento já pesa em nossos ombros. Lembremos que a quem muito é dado, muito será pedido. E Jesus espera dos seus discípulos que recebem a sua seiva divina, que sejam as árvores que germinam, floresçam e produzam em abundância os frutos do amor, saciando a fome de todos os irmãos necessitados. Graças a Deus.